E hoje sobre um tema que é importantíssimo para você que é empresário, que precisa também entender como usar a política de resíduos sólidos, que a cada dia que passa vem chegando mais perto dos empresários. Isso, né? Aí. Eu queria saber a diferença entre aterro sanitário e lixão. Vamos falar das empresas geradoras de resíduos, quais são os impactos para elas? Né? Valor Entrevista. Estamos dando início a mais um vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje uma presença ilustre. Nós estamos recebendo o Bruno Wilbert, ele que é engenheiro sanitário e ambiental. Pessoal, um vídeo sensacional, sobretudo para você que é empresário e precisa também conhecer as informações a respeito de resíduos sólidos. Exatamente. O Bruno é especialista nisso, tem uma experiência já, inclusive na Praça de São Paulo, ele vai falar tudo isso pra gente agora aqui no Valor Entrevista. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho? Vamos lá. Bruno, da última vez que você esteve conosco, já vai aí quase 2 anos. Quase 2 anos. Passou rápido, hein? Passou rápido. Então o nosso público aumentou, estamos comemorando aí 15 mil pessoas nas redes sociais. E como tem muita gente nova nos seguindo e acompanhando o nosso trabalho, eu queria que você se apresentasse antes de qualquer coisa. Então, sou natural de Gaspar aqui, então a gente acabou se conhecendo em Gaspar. Fiz faculdade na área de engenharia ambiental e sanitária, como o Alan falou, e comecei a seguir para essa área, um pouco fraca aqui na região. Acabei indo para São Paulo, que estava mais evoluído, e agora estamos chegando aqui na nossa região, essa evolução na parte ambiental também. Então, que maravilha. Estou interessado em trazer esse conteúdo para o pessoal daqui também. Que bacana, que bacana. Então o vídeo é bem didático para você que precisa dessas informações. O que especificamente faz a tua profissão? Eu atualmente trabalho na área de tecnologia. Então eu projeto sistemas para governo, municípios trabalharem gerenciando os seus resíduos sólidos. Então tanto resíduos da construção civil, resíduos RSU, que a gente fala que são resíduos sólidos urbanos, o da coleta que a gente tem na frente da nossa casa todos os dias, e a logística reversa também, a gente tem sistemas nesse sentido. Olha só, sistemas voltados para a área de informática, para controle de todos esses resíduos. Exatamente, o governo contrata o nosso sistema, a gente projeta o sistema para eles controlarem dentro dos seus âmbitos territoriais ali. Olha só, eu quero fazer uma pergunta para o Bruno, para a gente entender, né? O que são os resíduos sólidos? Resíduo sólido é todo resíduo que está no estado sólido. Então vai ser o resíduo da construção civil, são resíduos de obra, tijolo, telhas, enfim, resíduos sólidos urbanos que são comuns. É o nosso lixo doméstico, né? Então o que a gente bota na beira da estrada tem o reciclável, o comum, o orgânico, né? E a logística reversa são listagem de alguns desses resíduos que tem uma certa periculosidade e por obrigação legal as indústrias precisam recolher esses resíduos em alguns percentuais definidos por lei. Entendi, ele falou em legislação, a gente vai abordar isso também, mas antes é importante a gente fazer uma parte aqui bem didática. Eu gosto muito da logística, inclusive já trabalhei com isso dentro de sala de aula. O que é a logística reversa para quem está assistindo a gente agora? Logística reversa é a obrigação de uma indústria que produz algum produto que está dentro desses resíduos selecionados na lei, e ela deve ser responsável por recolher e destinar esses resíduos. Então, algumas indústrias elas só podem produzir mais, elas só terão seus alvarás e licenças se cumprirem com as metas estabelecidas na logística reversa. Entendi. É mais ou menos como, por exemplo, uma empresa, vou dar um nome de uma marca aqui, a Natura. Então, ela tem postos de coleta para as embalagens dela. Exatamente. É isso. Ou, por exemplo, a questão das pilhas. As pilhas e baterias são as mais comuns. Pneus, pilhas e baterias, agrotóxicos, sim, óleos, lubrificantes e contaminados com óleo lubrificante automotivo também, sim, é bem forte. Óleo de cozinha. Exatamente, óleo de cozinha também. Então, eles têm a obrigação de recolher. Então, a indústria, principalmente pneu, a gente tem que deixar o pneu lá porque eles precisam retornar e serem reciclados, senão a indústria não pode mais produzir. Entendi. Isso daí traz um outro questionamento, que é a tal da bandeira verde, né? Exatamente. Que cresceu muito durante no mundo, que é essa preocupação que as empresas têm em destinar de forma adequada o seu resíduo. Exatamente. Além de ser uma visão melhor para a empresa, ela também, todo gerador é obrigado a
destinar o seu resíduo da forma correta. Então não é botei lá na estrada, a culpa não é mais minha, não. Você é responsável pelo seu resíduo até que ele seja transportado e destinado corretamente. E essa comunidade cresceu tanto no mundo, né, Bruno, que tem pessoas que só compram em empresas que são legalmente organizadas para fazer essa logística reversa, para cuidar desse retorno do resíduo, seja ele sólido, líquido, enfim. Isso é a tal da bandeira verde, né? Exatamente. Eu, por exemplo, sou um consumidor que eu olho atrás das embalagens e procuro um certificado ali de alguma empresa, são várias que certificam questões ambientais, sejam de resíduos, sejam de várias outras questões, né? Então, cada selo tem o seu objetivo e eu sempre busco empresas que trabalham nesse sentido. Exatamente. Agora a gente vai falar, pessoal, a respeito das leis, porque são leis federais, estaduais e também municipais. Eu queria que você desse um panorama, Bruno, a respeito de como é esse trato das leis para a sociedade. Exatamente. Então, o marco do saneamento ali aconteceu em 2020, que já pressiona a questão dos lixões serem finalizados, mas antes disso veio a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, já está completando mais de 10 anos aí no mercado, e a gente sabe que no Brasil às vezes a lei não começa a ser cumprida na hora, então leva um tempo para amadurecer. Então em São Paulo já há 4 anos está muito forte e é totalmente praticada praticamente, e ali no município de São Paulo principalmente é muito forte. E agora está chegando na nossa região também a pressão para as prefeituras e municípios começarem a cumprir o que diz nessas leis aí. Bacana. Tem um ponto específico que a gente pode deixar aqui para quem está assistindo a gente? Sim, principalmente a questão dos grandes e pequenos geradores, né? Então, os grandes geradores são empresas que, por uma definição de cada município, geram uma quantidade que vai torná-los grandes geradores. Por exemplo, o Gaspar é 100 quilos por mês. Quem gera mais de 100 quilos de resíduo por mês é considerado um grande gerador. Ou seja, praticamente toda empresa acaba sendo um grande gerador, né? Então, o município não é responsável pela coleta desses resíduos, eles precisam contratar um transportador, contratar um destino e se responsabilizar pela gestão dos seus resíduos sólidos. Isso é o resíduo comum, é o da sacolinha que a gente bota lá na estrada mesmo, não é resíduos específicos não. Entendi. E em que momento entra o teu trabalho? Porque o teu trabalho é meio que consultor de tudo isso, né? Exatamente. Então o engenheiro ambiental sanitarista, ele vai fazer o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que ele vai analisar quais resíduos são gerados, para onde ele deve ser destinado e principalmente tentar otimizar os custos, né? A gente sabe que tem resíduos que são onerosos, a gente paga para destinar eles, e outros que a gente recebe para destinar eles. Exato. Então, fazer a devida distribuição, uma boa destinação, faz com que a gente tenha a redução desses custos. Dependendo do tipo de indústria, pode até ser um lucro para a empresa a destinação dos resíduos. Entendi. E tem abatimento de imposto, por exemplo? Isso está na lei? Aí tem várias peculiaridades que a gente tem que analisar cada caso. Né? Então, mas tem vários benefícios, tem várias situações ali, até o crédito de carbono vem crescendo na nossa região aí e também hoje ainda não está regulamentado, tem uma série de coisas a avançar ainda, mas já é uma forma de ser uma renda para a empresa o crédito de carbono. Entendi. Pessoal, a gente está conversando com o Bruno Vilvert, ele que é engenheiro sanitarista e ambiental. Exatamente. E ele está batendo esse papo aqui com a gente justamente para te ajudar a entender como vai funcionar, e já está chegando aqui no sul do Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá bom? Para você que está aí do outro lado, muito obrigado, não saia daí, a gente já volta porque tem muita coisa interessante, vamos falar de aterro sanitário, vamos falar de lixão também, bem mais coisas interessantes para você que nos acompanha. Tá gostando do papo? Muito bom. Tá tranquilo? Para você que está aí do outro lado, já voltamos. Até já. Quanto custa o serviço da Uninvestir? É para todos? Essa é uma pergunta boa. É difícil falar o valor inicialmente sem antes a gente fazer um orçamento, né? Porque pode ser um serviço, por exemplo, de R$300, como pode ser um serviço de 4 mil, 6 mil, 8 mil. Então vai depender muito do que o cliente precisa. A gente sempre vai se adaptar à necessidade do cliente. Mas eu acho que o mais importante é informar que o cliente nunca vai pagar nada sem antes ter sido informado, sem antes ter sido orçado, né? Então o primeiro encontro não vai ter custo nenhum. A gente vai checar qual é a necessidade do cliente, vai conversar, vai avaliar as necessidades e vai passar o orçamento. Se o cliente achar que faz sentido, que é para ele aquele serviço, que de fato vai agregar valor,
ele vai nos contratar e a gente vai negociar a forma de pagamento da melhor forma possível. E acredito que vamos conversar um pouquinho mais, vamos nos conhecer, vai fazer parte da família Wink e aí a gente se acerta. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos no estúdio com o Bruno, ele que é engenheiro ambiental e sanitarista. Isso. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no estúdio, pela segunda vez, aliás. Exatamente. E hoje sobre um tema que é importantíssimo para você que é empresário, que precisa também entender como usar a política de resíduos sólidos, que a cada dia que passa vem chegando mais Exatamente. perto dos empresários. Isso né? aí, com certeza. Os anos vão passando e as leis vão sendo pressionadas para serem aplicadas, né? Então, por mais que já seja uma política antiga, mas a pressão está chegando cada vez mais, principalmente na nossa região, nesses anos que estão se passando aí. Vamos falar, eu queria saber a diferença entre aterro sanitário e lixão. Então, o aterro sanitário é um local que ele é regulamentado, projetado para ter o menor impacto possível com a destinação dos resíduos sólidos, mas não tem mistério, ele é enterrado e fica por ali o resíduo, só que o churume é tratado, tudo é tratado para não poluir ou pelo menos tentar minimizar ao máximo a poluição. O lixão, simplesmente o caminhão derrama no solo, joga a terra por cima e ele fica. Então polui, aquilo ali é uma catástrofe ambiental, o que ainda existe muito no Brasil, a quantidade de lixões. Infelizmente, né? Tem o lençol freático, Exatamente. tem também aqui na nossa região sul e vai também até pelo sudeste o aquífero Guarani, que, imagina, o Brasil é o único no mundo com tanta quantidade de água no subsolo. Então a gente tem que ter esses cuidados por conta de todas essas riquezas que nós temos quando o assunto é meio ambiente. Exatamente. Falei bonito, hein, Bruno? Exatamente. Porra, inclusive, um tipo de aterro sanitário, né, a grosso modo, não é um cemitério, né, é uma forma de destinação de resíduos que, se não for bem tratado, ele chega a poluir um raio de 30 quilômetros do lençol freático. Meu Deus. E a maioria dos cemitérios simplesmente não tem nenhum tipo de coleta daquele necrochurume que sai e tal. Uma coisa um pouco nojenta, mas o engenheiro tá ali para minimizar esse impacto também. Vocês estudam isso, cara? Sim. Olha aí, cara. Que coisa. Um pouco de tudo. Que coisa louca. Vamos falar das empresas geradoras de resíduos. Quais são os impactos para elas? Sim, principalmente as leis definem os valores que os municípios vão definir de geração de resíduos por dia, por mês, que vão torná-los grandes ou pequenos geradores. Em São Paulo isso é muito comum, já há 4 anos essa lei foi bem aplicada, existe um sistema que gerencia tudo isso, as pessoas vão lá, se cadastram e basicamente o sistema vai definir através das perguntas se aquela empresa é um grande gerador ou um pequeno gerador. O pequeno gerador ele não tem nenhuma responsabilidade, ele pode continuar destinando seus resíduos ali na coleta do município, mas quando é um grande gerador, ou seja, ele gera mais de 200 quilos por dia, né, 200 litros por dia, perdão, são lá em litros, ele é considerado um grande gerador. Ele precisa pagar uma taxa de cadastro do sistema, precisa contratar um transportador, um destino, vai fazer o gerenciamento dos CTRs, que são os controles de transporte de resíduos, então toda essa gestão ele precisa fazer, e aí normalmente acaba precisando até contratar um profissional dependendo da sua escala de resíduos, né? Porque acaba ficando uma gestão um pouco mais complexa, né? Sim. E como saber se está regularizada, se não está regularizada? Como é que a gente faz para descobrir isso? Olha, a maioria das empresas na nossa região acaba estando em forma irregular, principalmente em Gaspar, que a lei ela define que são 100 quilos por mês, né? Então, para ter essa noção, o que é isso? Cada pessoa gera em torno de 1 quilo por dia. Então, uma pessoa gera 30 quilos por mês. Então, se tu tem 4 pessoas, em teoria já está gerando 120 quilos por mês, né? Então, uma empresa de 10 pessoas, 20 pessoas, com certeza vai gerar muito resíduo, fora o resíduo do seu processo industrial, dependendo do que for a empresa, né? Então, eu estou falando principalmente no escritório, que só tem a convivência das pessoas, mas também tem as indústrias que vão ter essa geração de resíduos. E como é que estão as tecnologias para esse segmento? Porque tudo evoluiu muito e a gente sabe que essas preocupações são comuns não só na esfera federal, mas também estadual e também municipal. E a tecnologia ela veio para auxiliar Exatamente. a tudo, né?
Exatamente. Então, eu trabalho com sistemas, o projeto Sistemas para municípios e governo federal e estadual também, e a gente instrui os usuários principalmente. Então, a pessoa vai se cadastrar e ali tem vários textos que vão instruir o que a pessoa tem que fazer. Então, vai ajudar a pessoa a entender quais que são as suas obrigações legais. A gente tem várias mensagerias que a gente chama, que vão instruir também um pouco o usuário, né? E também auxilia muito na gestão do governo, do município, porque no papel praticamente é impossível, né? Vou somar as quantidades ali, o sistema faz isso de uma forma muito prática. Então as prefeituras vêm contratando os sistemas, porque é a única forma deles conseguirem gerenciar efetivamente os seus resíduos ali, e a gente trabalha desenvolvendo sistemas para serviços públicos, né? Mas a gente também tem a parte privada da empresa que trabalha para as empresas contratarem e fazerem a sua gestão dos resíduos. O pessoal que está assistindo a gente, muito obrigado aí pela audiência. Vocês devem estar pensando, mas qual é a empresa? Como é que eu faço para chegar nessa empresa? Eu preciso dessa ajuda, meu Deus, me ajuda aí. Como é que faz? Qual é a empresa, Bruno? Então, hoje eu trabalho na plataforma Verde, trabalho com os sistemas públicos, e a gente também tem os sistemas privados, que a empresa, por exemplo, ela quer se regularizar, ela precisa saber o que ela vai fazer com os seus resíduos. A nossa empresa trabalha com isso. Então, ela vai implantar o sistema na sua empresa, você vai fazer o gerenciamento dos seus resíduos, a gente vai instruir muitas coisas ali do que deve ser feito, quais as obrigações legais. O próprio sistema tem uns botões lá que fala de legislação, então já para tu se instruir quais são as legislações que vão me envolver para eu conseguir ficar regularizado dentro das leis federais, municipais, estaduais. Então, o sistema ele auxilia muito nesse processo. Entendi. Para a gente fechar o nosso papo, para você que está nos acompanhando agora no Valor Entrevista, existe um planejamento para chegar a todas essas informações e levá-las para o sistema. Exatamente. Esse planejamento tem um nome, tu tinha comentado? Exatamente, se chama Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o PGRS. É isso. Como é que ele funciona? Então, o PGRS é um dos produtos que o engenheiro ambiental faz muito, que ele vai lá na empresa, faz todo um estudo dos resíduos que são gerados, quantidades, como devem ser armazenados dentro da empresa, como devem ser transportados e destinados. Então, para o empresário saber exatamente que ele está trabalhando com seus resíduos da forma correta, sem ter nenhum risco de levar uma multa do órgão ambiental ou de ter qualquer tipo de complicação nesse sentido. Entendi. Então, para você que está precisando desses serviços, procura o Bruno aí nas redes sociais. Tem um telefone que o pessoal pode te encontrar, um telefone da empresa, não sei. Temos, depois a gente passa certinho. Eu boto na descrição aqui para você que está precisando desse serviço, está precisando saber se está regular, se não está regular. O Bruno com certeza vai te ajudar a compreender todas essas informações que a gente acabou de passar aqui para vocês. Gostou, Bruno? Exatamente, gostei. Muito bacana. Legal? Foi um prazer estar aqui novamente. O que achou do estúdio? Tá de boa? Muito legal, tá diferente de quando eu voltei, cada vez melhor. Isso aí. Que bom. Bruno, muito obrigado. Aproveita a lente do Valor Entrevista, deixa uma mensagem às pessoas que você gosta, aos seus clientes. Então, realmente a área ambiental é uma área que vem crescendo muito, e o melhor é fazer as coisas do jeito correto e caminhar para a sustentabilidade, que a gente sempre vai estar, além de ajudando o meio ambiente, estando um passo à frente dos concorrentes que talvez não estejam pensando nisso. Mas o mercado sustentável é o futuro, as pessoas querem isso, né? As pessoas estão preocupadas com isso cada vez mais. Eu vou aproveitar e extrair só mais uma informação do Bruno. Você pensa em trabalhar com consultoria no futuro a respeito desse segmento? Talvez, hoje eu trabalho numa empresa como um Product Owner, trabalhando com sistemas, mas quem sabe a gente comece a caminhar para esse lado também, né? Tá plantada a semente. Bruno, brigadão, foi um prazer novamente tê-lo aqui conosco no Valor Entrevista. Como vocês sabem, a gente traz pessoas com experiências e com temas importantes e relevantes para te ajudar a compreender sobre diversos segmentos que a gente aborda aqui no Valor Entrevista. Um beijo para vocês, obrigado por acompanhar o canal e, claro, compartilhe o nosso vídeo. Voltamos na semana que vem com mais novidades boas aqui. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.